Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje finalizaremos o capítulo 28 de Deuteronômio, as maldições da desobediência. Veremos a seguir mais uma série de maldições que o Senhor estabeleceu para aqueles que não seguissem seus mandamentos e não obedecessem às suas ordenanças. Sei que as situações descritas parecem um tanto desconectadas do contexto em que vivemos. Mas isso não significa que o princípio por trás de cada uma delas não possa nos impactar também nos dias de hoje. Precisamos ter a mente aberta para interpretar e contextualizar os ensinamentos de acordo com a nossa realidade atual. Versículo 36. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e das plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Eles lhes emprestarão dinheiro, mas vocês não emprestarão a eles. Eles serão a cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, o seu Deus, na época da prosperidade, então, em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. Para começar, fala-se de idolatria, a ser levado para lugares onde se adoram outros deuses. Só lembrando que a idolatria se refere a tudo o que nos afasta de Deus e não a imagens esculpidas. Depois fala sobre não usufruir do fruto do trabalho, de semear, mas não ter uma colheita farta. Isso me faz lembrar daquelas pessoas que estão sempre trabalhando arduamente, mas que não prosperam, estão sempre endividadas. Sempre que acham que a situação vai melhorar, algo de ruim acontece para que elas voltem novamente a estaca zero. Também faz muito sentido nesse contexto olhar ao redor e ver as pessoas prosperando, enquanto nos vemos em um processo de constantes perdas. Creio que uma das razões para que Deus derrame essas maldições é explicada nesse trecho. Se não aprendemos a temer a Deus e a obedecer seus mandamentos nos tempos de prosperidade, Ele precisará arrancar tudo de nós para podermos aprender no tempo da escassez. Costumo dizer que existem duas formas de aprender, pelo amor ou pela dor. Deus sempre prefere que aprendamos pelo amor, mas Ele não tem problema algum de aplicar a dor, se essa for a única forma de aprendermos a obedecê-lo. Creio que é muito mais sábio aprendermos no tempo da prosperidade do que na adversidade. Mas para algumas pessoas, de coração mais duro e arrogante, somente quando não se tem mais nenhum outro caminho ou não se tem mais forças para lutar, é que recorrem a Deus. Versículo 49. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão.
nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do seu próprio ventre, a carne dos filhos e filhas que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviverem, de modo que não dará a nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco de todas as suas cidades. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o filho e a filha, não lhes dando a placenta do ventre nem os filhos que gerar, pois a intenção dela é comê-los secretamente durante o cerco e no sofrimento que o seu inimigo infligirá a vocês em suas cidades. Nesse trecho, vemos a profecia da invasão da Babilônia, que aconteceria gerações mais tarde. Mesmo antes de conquistar a Terra Prometida, Deus já sabia que em algum momento os israelitas se esqueceriam do Senhor, o seu Deus, e passariam a idolatrar outros deuses, sendo entregues assim nas mãos dos inimigos. E quando Deus trouxer esse inimigo impiedoso e cruel de terras distantes, ele será implacável e montará um cerco ao redor das cidades, que fará com que as pessoas passem fome por um tempo tão prolongado que elas terão uma verdadeira transformação do seu caráter. A escassez será tão grande que eles comerão os próprios filhos para não morrer de fome. Não consigo nem imaginar uma situação dessas, mas considerando que a sociedade aqui descrita era primitiva, com recursos e condições muito diferentes das que temos hoje, essas circunstâncias poderiam realmente acontecer, por mais cruéis que sejam aos nossos olhos. Versículo 58. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça não registradas neste livro da lei, até que sejam destruídos. Vocês que no passado foram tantos quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, também lhe será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão desarraigados da terra em que estão entrando para dela tomar posse. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado a outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo lugar de descanso para a sola dos pés. Lá, o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar, e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite,
sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite: ah, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Que destino terrível é reservado àqueles que não obedecem à lei do Senhor. Além de estarem suscetíveis a doenças incuráveis, graves e persistentes, também se encontrarão numa situação de tamanha desesperança que ficarão com o coração desesperado, com olhos exaustos de tanto esperar e com a alma ansiosa. Seus dias serão tão terríveis que ansiarão pelo fim deles. Viverão em constante incerteza, cheios de terror, sem nenhuma segurança na vida. Fique imaginando que tudo isso foi o que os cativos da Babilônia sentiram quando foram tirados de sua terra e levados para um lugar distante, onde foram obrigados a aprender uma língua que não conheciam e a se adaptar a uma cultura muito diferente da sua. Mas tudo isso só viria a acontecer por conta da obstinação do coração dos israelitas em não obedecer os mandamentos e decretos do Senhor. Todas essas maldições poderiam ser evitadas se o povo escolhesse o caminho da obediência e da observância aos mandamentos. É essa certeza que podemos ter em relação ao Deus a quem servimos e de quem somos filhos. Ele sempre estará vigilante para nos livrar das ciladas e emboscadas que o inimigo lançar sobre nós. Mas existe uma premissa para que isso aconteça. Precisamos cultivar o nosso relacionamento íntimo e sincero com Ele, não em busca de bênçãos ou livramentos, mas para verdadeiramente usufruir da presença dEle, ter prazer em estar na sua presença, derramando nossos medos, nossas angústias e aflições diante dele, pois só ele tem aquilo que precisamos para nos libertar, nos curar e seguir em frente. Eu te vejo no capítulo 29.